Iniciar os trabalhos aí, então. Faz as aberturas aí para a gente poder começar aqui nosso bate-papo, que todos, apesar de muito tempo, tem muita coisa para fazer também. Joia, Wilfredo, obrigada. Boa tarde a todos. Pessoal, eu sou Elisa Fernandes, diretora do LID Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. O LID Talk Santa Catarina de hoje tem a participação do senhor Flávio Rocha, presidente do Conselho da Riachuelo, que falará sobre como se reinventar no meio dessa crise sem precedentes. Nós teremos a participação especial do senhor César Gomes Júnior, presidente do Conselho da Porto Belo Grupo, e do senhor Jaimes de Almeida Júnior, fundador e CEO da Almeida Júnior. A mediação do nosso presidente do LID Santa Catarina, senhor Wilfredo Gomes. E antes de começarmos, eu vou compartilhar só algumas informações importantes. Nós solicitamos que, por favor, mantenham suas câmeras e microfones desligados. Para perguntas e eventuais problemas com conexão, pedimos a gentileza de que usem o chat da conferência. Fiquem atentos ao número do suporte técnico, que também informaremos pelo chat. E, segundo a conformidade da LGPD, eu informo que esse evento está sendo gravado. Agradeço rapidamente também aos patrocinadores do LID Santa Catarina, Angelone, Almeida Júnior, Bertol Sociedade de Advogados, Engie Brasil Energia, Intelbras, Nelway e Porto Belo, aos apoiadores do LID Santa Catarina, Bornhausen Zimmer, Calcard, Faial Prime Suites, Inova Aluguéis de Carro e Cicobi, aos fornecedores oficiais desse evento, Estrutura da Comunicação e Estúdio Clipagem, e ao suporte da Teutec Solutions. Wilfredo, por favor, com você. Vamos lá, então. Primeiro, ia agradecer, em especial aí, meu amigo Flávio Rocha. Em épocas de pandemia, tenho certeza que tua agenda e tua cabeça deve estar nas alturas, com tantas novidades e com tantas coisas inéditas acontecendo aí, né? Agradecer também a participação do Jaimes. Eu não vi aqui ainda o primo César Gomes, está aí? Câmbio. Estava, ele tinha até aparecido agora há pouco. Vou chamá-lo aqui ao telefone enquanto... Vamos início dos trabalhos. Nós já estamos, só para vocês saberem, com mais de 100 pessoas conectadas, tá, Flávio? E no momento curioso que a gente está vivendo enquanto ser humano, enquanto empresário, enquanto brasileiro, enquanto parte dessa loucura pandêmica, e que acredito que nenhum de nós aí teve nenhuma experiência, eu acho que nem parecida com isso, ou jamais imaginou que ia vivenciar tal crise e tal experiência. E eu gostaria primeiro, além de escutar vocês, esse é um bate-papo informal, nós vamos falar como a gente está se reinventando. Algumas coisas são óbvias, como essa própria conexão, onde a gente está falando em real time, com mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, mas também escutar para vocês do ponto de vista empresarial, atual, e todas essas transformações, como está afetando a nossa vida. Flávio, vou passar a palavra para ti, para dar os primeiros boas-vindas, e depois eu passo aí também para o Jaimes e para o Cezinha, e depois eu começo aí as minhas intervenções para a gente poder bater esse papo, que é bastante produtivo até as 18 horas. Valeu, Wilfredo. Eu já estou vendo aqui vocês aqui numa boa. Opa, maravilha. Bem-vindo. Tá bom, boa tarde para você, boa tarde para o Flávio aí, para o Jaime, para todos. Boa tarde. Bem-vindo, César. Bom, o Wilfredo tinha acabado de passar a palavra para mim, para eu dar meus palpites iniciais. Quero agradecer imensamente ao Wilfredo, a todo o pessoal do LID Santa Catarina, meu querido amigo Jaimes, agradecer a Elisa. E, como você falou nas palavras iniciais, Wilfredo, a gente imagina que ao longo das várias décadas já tenha passado por quase tudo, mas a beleza da vida é exatamente esse ineditismo das situações que vão aparecendo. E essa situação da pandemia, do coronavírus, ela vem carregada de novos ingredientes, né? Nós já passamos por pandemias que ceifaram 2/3 da humanidade, como a peste negra, já teve a varíola, que levou 500 milhões de vidas, a
a gripe espanhola, até bem mais pouco tempo atrás, o H1N1, né, que matou até agora mais gente do que o coronavírus, né? Ceifou 300 mil vidas, né? Mas esse episódio ele está revestido de uma novidade, que é uma coisa que uma ferramenta muito poderosa e traz efeitos benéficos para algumas coisas, mas agora pode amplificar os efeitos de uma pandemia que é sempre algo trágico. O ministro Paulo Guedes se refere à primeira onda e à segunda onda. A primeira onda é a trágica perda de vidas na decorrência direta do vírus. Mais 3,8 bilhões de pessoas histericamente conectadas através do WhatsApp, que não existia na época do H1N1, nem muito menos na gripe espanhola. Tem um efeito de impacto na confiança, em produzir, em amplificar os seus efeitos através de uma segunda onda, que essa sim, verdadeiramente inédita. A gente nunca viu o que acontece quando você tira a economia da tomada, né? E para religar a economia, mais ou menos como um forno de uma siderúrgica, né? Não é simples você desligar um forno de uma siderúrgica e religar. Na economia, essa é a grande questão. Como é que nós vamos religar? Como é que nós vamos refazer essas delicadas correlações, essas relações, essa trama, né, de relações econômicas com o consumidor, que passa por concessão de crédito? Então, isso, eu não tenho dúvida que vai trazer efeitos ainda mais devastadores do que as trágicas mortes ceifadas na consequência direta do vírus. Agora, existe uma tal histeria, uma tal radicalismo da opinião pública. Se criou uma muralha de um burro consenso, como todo consenso é burro, que qualquer um que levantar a questão das mortes que virão da segunda onda é invariavelmente taxado de um insensível. Então, a opinião pública dividiu a humanidade em dois grandes grupos. Aquelas pessoas de bom coração que estão pranteando as vidas tragicamente perdidas pela doença e aqueles insensíveis que estão olhando a segunda onda, ou desdobramento econômico, como se 30% de desemprego não matasse, como se 10% ou 20% de aumento da violência urbana, que é uma estimativa até conservadora, não fosse matar 3, 4, 5 vezes mais do que o vírus. Então, eu acho que é nosso papel, e o empresário tem por dever de ofício ter uma visão holística, sistêmica, abrangente. Eu acho que o nosso papel nessa discussão é tirar os olhos apenas das mortes visíveis, né, que são tão ostensivamente mostradas diariamente na televisão, que são aquelas mortes decorrentes das estatísticas do coronavírus, e mostrarmos que, como um bom oncologista, nós não temos que olhar apenas o tumor, nós temos que olhar o paciente. Porque o mau oncologista é aquele que dosa a quimioterapia para extirpar o tumor e, não raro, mata o paciente antes de extirpar o tumor, né? Então, eu acho que o nosso papel é esse, é fazer uma análise holística, abrangente, né, de como fazer com que a tragédia, a pandemia que se abate sobre nós, seja tratada de forma a não estender os efeitos de forma ainda mais trágica, né, através de um contingente de mortes invisíveis que não estão na tela do radar nem nesse debate, muitas das vezes. É verdade, eu concordo em gênero e número e grau contigo. Queria que o César pudesse dar as suas boas-vindas também, depois passar a palavra para o Jaime também fazer sua introdução aí, e aí, na sequência, eu começo com as minhas perguntas e o nosso bate-papo. César. Tem que ligar o som, César. Bom, é um prazer aí poder estar junto com o Wilfredo. Queria agradecer aí a atenção do convite, sobretudo ouvir aí o companheiro e amigo Flávio, que sem dúvida tem uma visão bastante abrangente
foi muito feliz aí no seu introito, comungo 100% com ele dessa preocupação que nós temos que ter com a realidade, com a primeira e a segunda onda. Cumprimentar também o Jaime, nosso amigo do shopping, aí, que vai poder passar essa impressão do varejo aí nesse momento bastante difícil. Eu gostaria de somar aí as colocações do Flávio, essa estratégia que foi muito forte de realmente criar um certo medo na sociedade, um certo pavor de todos, para que houvesse uma rápida mobilização da sociedade. Houve dos governantes e, sobretudo, de alguns meios de comunicação, um excesso, no meu modo de ver, que criou realmente uma preocupação excessiva em cima da primeira onda e faltou, portanto, aí a dosagem para a gente poder fazer a avaliação do todo. Felizmente, eu acho que a primeira onda agora começa a cair, entrar dentro de uma realidade, as coisas começam a se ajustar, o país fez o seu homework e eu estou confiante de que a gente vai poder ter uma primeira onda aí ao longo do mês de maio, passando pelo pico, e já em junho, se Deus quiser, a gente começando a entrar na segunda onda, onde realmente nós temos o grande problema. Jaimes? Bem, eu entendo que caiu um meteoro em cima de todos nós. E a gente já está tendo problema de microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa aqui. Ouvindo bem, Oi? Eu fechei o meu. Pode ser um telefone próximo do computador. Às vezes Seu Jaime, Oi? tem algum outro computador próximo do seu? Não. A Elô, por acaso, está conectada perto ou algum outro celular? Caiu o meteoro. Vamos voltar para o... Só um minuto. Seu Jaime, eu preciso que o senhor, por favor, desmute o seu microfone. Deu? Deu. Bem. Ótimo. Todos ouvindo bem? Primeiro, eu queria agradecer ao meu amigo Vilfredo pela oportunidade de poder estar aqui, ouvindo o Flávio, querido amigo, que a gente tem a oportunidade de sempre estar juntos aqui em São Paulo, meu querido amigo Cezinha. A última vez que estivemos juntos foi na Marquês de Sapucaí, né, Cezinha? Então, é uma diferença de agenda absurda, né? Mas, enfim, o que eu entendo que, neste momento, nós, empresários, temos que fazer é um switch na nossa cabeça, porque a gente já está vivendo mais de 60 dias nessa agenda. E não existe empresário de sucesso que não seja otimista. Nós precisamos realmente fazer desse grande limão azedo uma limonada de aprendizagem e também de antecipação de coisas que já estavam ongoing na nossa agenda. O mundo já vivia um processo de digitalização em todas as áreas. O comportamento das pessoas, dos consumidores, também estavam num processo muito rápido de mudança. E cada um no seu setor se adaptando, e se adaptando dentro das suas agendas. Obviamente, muitas agendas agora, que estavam no número 3, número 4, número 5, passaram a ser o número 1 e número 2. E nós temos que ter uma energia como nunca imaginávamos que teríamos, ou que poderíamos ter, para enfrentar o Afeganistão, porque, no fundo, nós estamos no Afeganistão. Nós estamos num ambiente hostil, num ambiente onde, de um lado, a gente vê no Fantástico no domingo covas, que é um negócio que realmente é assustador. Do outro lado, a gente é partidário de uma abertura responsável para que as mortes, que, como o Flávio muito bem colocou, advindas do desemprego e da insegurança, não sejam mais um fator negativo nesse processo. Obviamente, encontrar o equilíbrio
encontrar um copo meio cheio nesse momento não é uma coisa fácil. Agora, o que está acontecendo, por exemplo, comigo e com alguns amigos, eu tenho certeza que com o Flávio e com o Cezinha também, já vi até a posição do Cezinha muito otimista. No fundo, a gente está vendo a Ásia se recuperar. A gente está vendo a Ásia colocando aos poucos a tomada no plug. Tá? A gente sabe pelos infectologistas que existe um percentual que a partir de um tal percentual de infecção das pessoas, automaticamente a gente cria uma retomada lenta. Todos os momentos a gente vê na televisão infectologista dizendo que 80% das pessoas são assintomáticas. Poxa, se 80% das pessoas que acabam tendo o vírus, elas são assintomáticas, isso é uma puta good news. Então, eu vejo o seguinte, só vamos resolver o problema, na minha avaliação, quando nós tivermos a vacina. A vacina. É só a vacina que resolve 100%. O remédio, ele vai resolver 60%, 70%. Porque o que ocorre? Hoje, infelizmente, a morte está na cabeça das pessoas. Isso é um negócio maluco. Uma coisa é a crise de 2008, outra coisa é a crise da Dilma, do PT, que quebraram esse país e que cada um de nós, no nosso ambiente interno, nas nossas empresas, a gente enfrentou e estamos aqui discutindo uma outra. A agenda de todos nós era extremamente positiva, a agenda do Flávio, que eu conheço, a sua agenda, Cezinha, a gente falou recentemente, hiper positiva, eu estava iniciando o roadshow do IPO da companhia, tudo isso, eu entendo que criou um break e só consigo realmente ficar de pé de uma forma positiva, imaginando que a gente vai sair, apesar das vidas ceifadas, nós vamos sair dessa melhor do que nós entramos. Nós não temos como pensar diferente. A vacina vem, ponto. Ela pode demorar um ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, como a Pfizer anunciou ontem. Israel já está se antecipando. Os remédios estão vindo. O mundo inteiro tem uma agenda única, que é resolver esse problema. O problema não é do Brasil, não é de São Paulo, não é de Florianópolis. O problema é do mundo. Então, o mundo, as grandes cabeças pensantes e o capital global está voltado para a solução. Então, eu entendo que esse é um momento nosso de fazer exatamente o que nós estamos fazendo, o que o Flávio está fazendo, o que você está fazendo, tenho certeza que o Vilfredo, nós reabrimos os nossos shoppings, a primeira companhia que reabriu os shoppings do país por conta do índice muito baixo das UTIs aí em Santa Catarina, que propiciou ao governo essa abertura parcial. Então, eu entendo que a gente está vivendo passo a passo, um dia diferente do outro. Nós e o Flávio estamos agora acompanhando com as lojas que ele tem conosco e algumas outras que ele pode ter aberto em alguns lugares do Brasil, como é que está o comportamento do Dia das Mães, por exemplo. Isso para nós é muito importante, é super importante ver o quanto que o consumidor está disposto a realmente ir ao shopping. Né? Como é que funciona isso, entrar na Riachuelo, entrar dentro de um shopping center, e é um processo crescente. A construção civil vai ter um estímulo, na minha avaliação, enorme, pelo que a construção civil representa no Brasil, geração de emprego. Não tem como, o Brasil só se resolve através da construção civil, através das privatizações, através das vendas dos ativos que o Salim estava gerenciando, Flávio, que valia 1 trilhão, hoje deve estar valendo 600 bilhões ou 500 bilhões. Quer dizer, então, se a gente parar para pensar na revolução que a gente está vivendo, é absurda. Então, vamos olhar cada um no seu umbigo e também procurar fazer o bem. O mundo vai sair diferente, as pessoas vão ficar muito melhores. Tá? Eu entendo que os relacionamentos vão ficar mais afetivos. Eu não quero me estender, como já estou me estendendo, desculpe, mas eu vejo que todos nós temos energia e temos que passar energia para as outras pessoas. Eu acho que é uma obrigação que a gente tem, como líderes, para pensarem positivamente. Não é fácil, mas, enfim, nós temos aí um cenário
que eu acredito que pode até dar um pico negativo nos próximos meses no Brasil, que é essa tendência, mas depois a gente começa a entrar, não numa normalidade, mas começamos a, pelo menos, a ir engatinhando, caminhando, e vamos chegar aonde nós estávamos, eu acredito, daqui a um ano e logo após a vacina, eu penso. Até queria a opinião do Flávio, sua, do Wilfredo, sobre essa forma esse modelo mental. Eu vou dizer para vocês que já ultrapassamos mais de 60 participantes online. O Leeds Santa Catarina está batendo o nosso recorde. Semana passada. Wilfredo, 150. Mais de 150 participantes. Mais de 150. O meu está dando 160 aqui. Mas, enfim, agradecer a presença aqui que eu tenho visto aqui do ministro Furlan, e depois eu também vou passar a palavra. A presença do Valério Gomes Neto, Gustavo Gutierrez, vários catarinenses, empresários, amigos. Realmente, eu acho que isso tudo que os nossos convidados falaram é o que é um sentimento nosso. No nosso caso, uma empresa de prestação de serviço que já vinha caminhando fortemente para esse processo digital, teve que acelerar o passo, mas ainda, e acelerar o passo significa escorregar, significa cair do joelho, ter que levantar de novo. Então, a gente tem um processo de reacerto. E está sendo outro reaprendizado. Eu brinco que todo dia que eu vejo meu filho tendo aula, que tem 4 anos, tendo aula via Zoom, via tantos aplicativos, Microsoft Teams, etc., a gente vê como as coisas na cabeça das crianças talvez sejam mais simples que na nossa. Eu acho que esse aprendizado vai realmente trazer transformações muito profundas. Eu queria escutar do Flávio, que é um cara que eu conheço bem, que ama a tecnologia, já vinha fazendo uma transformação muito forte, né, na Riachuelo já há alguns anos, na relação de compras online, na questão da reformulação do branding da companhia. Flávio, você acelerou nesse momento que teve esse lockdown, quando as lojas estão fechadas. Como é que tu está vendo a tua primeira impressão, a hora que a Riachuelo foi, digamos, afetada por esse lockdown em alguns lugares maiores do que outros, e essa disposição digital, se ela tem feito a diferença, se tu consegue sentir isso já em algum resultado? Bom, Wilfredo, se é um limão, como o Jaime se referiu, que pode transformar numa doce limonada, é o salto de inclusão digital que a gente está vendo claramente. Não só dentro das empresas, mas isso o que está acontecendo é uma revolução cultural, né? A inclusão digital, a predisposição dos clientes, da população, historicamente digitais, avessos à tecnologia, que estão quebrando essas barreiras e paradigmas, e a gente está vendo claramente este salto, né? Isso representa um salto de produtividade, de eficiência, e as empresas e a economia vai sair melhor disso. Nós já há algum tempo não nos vemos como simplesmente uma rede de varejo. Nós nos vemos como um hub, um ponto de encontro digital de estilo de vida, né? Estilo de vida é um universo que abrange 30% da economia da internet, mais 50% tudo da internet. O epicentro, o polo de aglutinação é a moda, mas se agrega aí cultura, estilo de vida, a gastronomia, viagem, tudo isso. Então, há muito tempo nós estávamos revendo as fronteiras da nossa empresa para sermos, pela multiplicidade de pontos de contato que nós temos com o cliente, pela relevância e recorrência que nós temos nessa relação com o nosso cliente, e ir aglutinando e preenchendo esse grande espaço vazio no mundo digital brasileiro, para sermos efetivamente esse ponto de encontro digital na internet. Agora, quando nós, logicamente, logo na primeira leva de empresas, nós fomos a primeira empresa que com o intuito de preservar o bem maior, que são a vida, a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, já no dia 17 de março, nós fechamos todas as lojas, 7 estados brasileiros, 321 lojas. Já havíamos fechado alguns dias antes
todas as fábricas, representa 12 mil colaboradores em fábricas. No total, são 40 mil colaboradores. A nossa área de TI deu um verdadeiro show, colocando 97% das áreas que continuavam ativas para trabalhar em home office. Para você ter uma ideia, o nosso call center, que tem 1.500 posições, já está com 700. Esse era um programa que ia demorar mais 2 anos, mas em 2 semanas nós colocamos 700 operadores trabalhando em casa, a partir das suas posições em casa, atendendo os nossos clientes do CRM no call center. O nosso download, o download dos nossos aplicativos, tanto a financeira quanto a comercial, também quebrando recordes sucessivos. Para que você tenha uma ideia, a nossa grande preocupação era a questão do fluxo de pagamentos, né? 60% dos pagamentos eram feitos em loja. Um fator de sobrevida mais crítico do que a interrupção da venda, do ponto de vista de caixa, é o recebimento. Nós aguentamos mais tempo sem vender do que sem receber. Esse mesmo porque a Riachuelo tem o maior cartão de crédito private label do Brasil, do varejo brasileiro, com 31 milhões de cartões emitidos, dos quais 8 milhões em cartões de bandeira, né? Ou seja, nós estamos financiando a venda não só na Riachuelo, mas em todos os outros clientes, o cliente que compra gasolina, no seu açougue, no supermercado, isso está passando pela operação financeira da Riachuelo. Então, num trabalho fantástico de inclusão digital, nós conseguimos cair tão somente 1% na inadimplência dos vistos antes, no pré-crise. Esse foi uma notícia que nos trouxe grande alívio, porque se houvesse realmente uma queda na mesma proporção desses 60% que são pagos em loja, isso iria encurtar enormemente a nossa condição de sobreviver à crise, né? O e-commerce foi outra grande notícia, né? Os dados de hoje que a gente estava fazendo o nosso call diário, nós estamos com 500% de aumento da operação online, né? Desse crescimento, 100% é o crescimento relativo aos clientes que já se relacionavam com a Riachuelo. E quase 400%, ou melhor, 150%, 350% são de novos clientes. Clientes que não se relacionavam com a nossa empresa e passaram a se relacionar pela força da marca, precisavam dos produtos que a gente oferece, que remetem à nossa marca, e passaram a se relacionar online com a nossa marca. Em tempo recorde, também abrimos novos canais digitais, por exemplo, um canal que a gente está chamando de Riacho Lovers, foi estendido, um código que foi estendido aos 40 mil colaboradores da empresa, que estão vendendo, alguns deles vendendo mais em casa do que vendiam na loja, né? A venda por WhatsApp também é outro canal bastante promissor. Então, tudo isso surfando na maior predisposição do cliente de entrar no mundo digital, acho que vai deixar um legado de eficiência e de inclusão digital. Eu costumo dizer, parafraseando o Juscelino, que nós vamos ter 5 anos de inclusão digital em 5 semanas, talvez. Isso é uma conquista. César, como é que tu, na ponta que também trabalha no varejo, tem a relação da indústria, quer dizer, a Porto Belo com as lojas Porto Belo Shop, com a indústria Porto Belo, construção civil, que foi bem afetada, vinha numa recuperação muito boa e, de repente, toma esse susto. Como foram as primeiras providências e como é que vocês estão vendo isso tudo hoje aí? O nosso contexto não muda muito do que foi a experiência que o Flávio mostrou aí. Evidentemente que o primeiro momento da crise, né, foi aquele de cuidar das pessoas, da equipe, poder ajudar a nossa comunidade, o Estado, enfim. Depois vem aquela preocupação de foco no caixa, enfim, a preocupação de ver realmente que a crise não é tão curta, que vai ser longa, enfim. E agora já entramos num contexto realmente da gestão operacional dentro dessa nova realidade. E tem realmente aspectos bastante interessantes, como o Flávio foi contando. Nós também, embora o nosso setor, a construção, nosso produto não seja um produto adequado ao e-commerce e pelo mundo afora,
é muito pouco utilizado. É um produto que o consumidor necessita tocar, sentir o tato do produto, enfim, ir à loja. Mas a verdade é que a surpresa foi muito agradável. Esse contexto digital nos permitiu, com lojas fechadas, durante o mês de abril todo, nós tivemos uma venda acima de 50%. E não foi consumindo carteira. A carteira se manteve e, portanto, foi realmente dessa venda digital, que não é e-commerce. O nosso produto é, na verdade, aquela... A gente sempre procurou ter um posicionamento mais proativo possível, saindo das lojas, não ser uma loja receptiva, né? Indo de encontro ao cliente, ao nosso parceiro arquiteto, etc. Mas a verdade é que o mundo digital agora deu uma nova dinâmica a isso, ao encontro com o cliente, a uma abordagem mais estruturada, apresentando o projeto, apresentando o produto, dá mais consistência até à venda, tira um pouco do lado, vamos dizer, humano da brincadeira, da emoção da brincadeira de você estar dentro de uma loja, né? Mas, indiscutível, tem um outro lado, o lado mais estruturado, mais consistente, que também passa uma certa confiança. E que uma surpresa agradável é a receptividade, seja por parte do arquiteto, seja por parte do consumidor final. Então, lojas fechadas e ainda conseguindo atingir um número razoável de venda. Também impressiona, e aí quero trazer aqui no nosso caso, a gente tem um lado importante que é a exportação. E exportamos para mais de 60 países, mas os Estados Unidos é o nosso principal foco. Nós temos uma subsidiária nos Estados Unidos, que faz todo o trabalho no mercado americano, e lá, onde também a pandemia está dentro de um contexto até nesse lado de óbitos pior do que o Brasil, mas a verdade é que no lado econômico, no lado de negócios, mesmo com alguns estados que fecharam, etc., mesmo na Flórida, que é um estado que fechou, evidentemente que Nova York foi um caos, né? Mas, tirando o lado de Nova York, os Estados Unidos ainda se movimentam. Nós estamos crescendo nos Estados Unidos e crescendo significativamente nos Estados Unidos. Até um dos válvulas importantes de alternativa nesse momento para nós está sendo exatamente focar a produção para o mercado americano, já que a gente vê que o mercado brasileiro vai levar um certo tempo para recuperar. De maneira que acho que esse contexto da segunda onda que o Flávio bem descreveu, né, que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, países como os Estados Unidos já desde o início não entraram nesse contexto dessa emoção que os meios de comunicação nos colocaram, como o Jaime bem colocou, botando as covas todo dia lá, não é nem no domingo, é todo dia o Jornal Nacional botar lá o número de covas, trator, enfim. É um negócio que, evidentemente, choca a todos, entra na casa de todo mundo. O contexto americano, claramente, é um contexto muito mais confiante de que isso é um problema passageiro, é crítico, é dolorido, é uma crise fantástica, mas que é passageiro e que você tem que tocar o lado econômico. Acho que o Brasil agora vai começar a se acordar para isso. Minha expectativa é que nas próximas semanas nós vamos começar realmente a enxergar o desafio da segunda onda. E, ao enxergar, começar a dar foco nele, a realmente ter a preocupação de geração de emprego. Minha expectativa é de que realmente a construção civil vai ser uma das válvulas de saída para esse processo, que gera oportunidade de empregos dos mais diversos níveis, de norte ao sul do país, enfim. Então, eu tenho confiança aí de que já no segundo semestre a gente vai ver uma melhora gradativa desse processo. Agora, que as mudanças são significativas, são muito significativas em termos culturais. E uma grande crise é isso mesmo. Acelera a evolução cultural e acelera essas mudanças. Acho que esse mundo digital é um bom exemplo. Eu diria para vocês que também sou otimista aí, vendo que acho que o lado da residência, da casa, está recebendo uma valorização, está todo mundo realmente sentindo a importância do seu
do seu nicho, né? Do seu aconchego, da qualidade da sua casa, enfim, acho que esse é um aspecto, um valor que vai ser realmente redimensionado dentro dos brasileiros, do mundo como um todo, né? Quem passa por um momento difícil como esse. De maneira que acho que isso também vai ajudar aí. Mas eu não tenho dúvida que a grande revolução, a grande evolução é a evolução digital. Essa é de uma brutalidade, enfim, foram todos obrigados. Eu tenho um pai de 92 anos que nunca se adaptou, nunca gostou muito desse contexto digital, e hoje a gente está conversando com ele, fazendo live, toda a família, enfim, podendo, já que a gente não pode interagir pessoalmente, já está ele lá interagindo, e é isso que está aí. Quer dizer, não tem mais a história de gerações, é um must, todo mundo, e isso a cultura, não há dúvida que vai acelerar o processo, né? Então, eu acho que até mais do que 5 anos, viu, Flávio? Não vai ser uma brutalidade aí a alavancagem que o digital vai gerar e que a gente está vendo. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é a história de viagem de negócio. Vai haver uma racionalização brutal, cara. Aquele negócio, nós aqui de Florianópolis, a gente ia a São Paulo de manhã e voltava à tarde. Quer dizer, tinha um almoço ou 2 reuniões. Quer dizer, essas coisas vão sofrer uma racionalização e você consegue fazer uma reunião muito mais objetiva, rápida, enfim. Então, acho que, sem dúvida, vão ter ganhos importantes aí. É isso aí. Jaime, e você que tem uma frase que sempre me lembro, falando de shopping centers, de áreas de grande circulação, e que tu fala que shoppings são equipamentos privados de alma pública. Como é que está vendo essa reabertura, esse processo? Quais os primeiros movimentos? Qual a tua expectativa aí no curto prazo? Wilfredo, hoje no Estadão saiu um caderno muito bacana chamado Na Quarentena. Flávio talvez tenha lido, vocês. Exatamente embaixo do título tem um subtítulo maior do que o título, onde a mensagem é o seguinte: o valor de um abraço. O valor de um abraço. Nós somos, historicamente, a humanidade, ela é socializada. As pessoas querem estar com amigos, as pessoas querem se encontrar, as pessoas querem sair de casa, obviamente uma casa reformada ou uma casa nova para ajudar o nosso amigo Cezinha a vender mais cerâmica. Porém, Obrigado. As pessoas não aguentam mais ficar em casa. Eu não tenho dúvida que o Flávio está de saco cheio, que o Cezinha está de saco cheio. Até os nossos cachorros não nos aguentam mais, porque não é brincadeira. O negócio é sério. E a gente tem 40 dias, a gente não sabe se vai ser 60, o que vai ser. Então, existe um hangover de quarentena, e inclusive de internet, e inclusive de delivery. Nunca uma comida de um restaurante, por melhor que seja, é tão boa vindo pelo Rappi do que nós nos encontrarmos com os nossos amigos nos restaurantes de São Paulo, de Floripa e de vários lugares, tomando um bom vinho, dando gargalhada e tal. Então, o mundo não vai mudar por causa da Covid, na minha opinião. Eu entendo que a digitalização era um processo que já vinha naturalmente. O que vai acontecer? As empresas vão botar o pé no fundo, não tenha dúvida. Né? O Flávio botou o pé no fundo, você botou o pé no fundo e nós também botamos o pé no fundo. Nós estávamos com um projeto de um marketplace da companhia para segundo semestre do ano que vem, até acompanhando os marketplaces do Peer Group, de outras companhias do setor de shopping, para ver como é que estão operando, como é que a gente podia sair com o marketplace até um pouco mais testado no mercado, né? Mas a gente mudou isso e vamos inaugurar o nosso marketplace. Tem um time
totalmente envolvido nisso, com uma agenda 100% nisso, a partir do mês de setembro agora, daqui a 4 meses. Então, o que a gente vai fazer? O Flávio é a empresa Riachuelo é uma das maiores companhias da América no setor dele. Então, ele tem uma estrutura. Agora, os pequenos empresários não têm. Os pequenos lojistas não têm. Lojistas até de rede, franqueados, não têm. Então, qual é a nossa missão como shopping center? É propiciar a esses lojistas também um ambiente digital, para que a gente possa fazer um omnichannel de verdade, para que ele possa vender na loja física, para que ele possa vender online, para o cliente dele poder fazer o pick-up store, para o cliente dele poder fazer também o pick-up drive-thru, para nós fazermos o delivery, terceirizando o delivery, mas sobre a nossa gestão, para poder propiciar ele também o delivery. Assinamos agora recentemente um contrato com a iFood para fazer, dentro dos nossos shoppings, iFood Hubs, e começa pelo Continente Shopping e pelo Balneário Shopping. Então, nós vamos ter uma estrutura dentro do shopping também de iFood. E o iFood, como companhia, já está migrando para goods, não vai ficar somente em food. Então, na realidade, o que está acontecendo? As pessoas estão loucas para ir para shopping center. Eu não tenho dúvida nenhuma. O Flávio, na hora que essa encrenca acabar, você vai vender muito mais, o fluxo dos shoppings vão ser muito maior, e os lojistas e nós, como developers, temos a obrigação, eu entendo que nós temos uma obrigação com os nossos parceiros de ajudá-los, ajudar os pequenos, ajudar os médios, porque também para as lojas âncoras é importante todo o mix do shopping. É importante que os equipamentos sejam completos. E tem um outro ponto. Cada vez mais os shoppings brasileiros já vinham numa dinâmica de experiência. Não é só o aspecto do retail, não é go shopping, é experiência, as pessoas irem ao shopping e terem lá dentro um entretenimento bem arrumado, restaurantes, lojas âncoras incríveis, lojas satélites, num processo competitivo cada vez maior. Então, eu entendo que no nosso negócio nós vamos acelerar e todas as empresas do setor estão fazendo isso, o que nós tínhamos já programado para um prazo não tão distante, porém, não com tanta prioridade, que nós vamos investir muito em serviço, em tecnologia, em omnichannel, o canal físico com o canal online. E outra coisa, já está provado no mundo inteiro que as companhias somente online não têm balanço. Precisa do físico. Nós até estamos desenvolvendo na empresa com a história da utilização dos aplicativos para ir ao shopping, o fluxo dos carros. A tendência cada vez maior é diminuir, e a gente já sente um pouco isso, tá? Usar parte dos estacionamentos como storage de lojas satélites, porque é super importante a loja satélite poder ter dentro do próprio ambiente uma área voltada para o online, para não prejudicar o estoque da loja física. Então, tudo isso, Flávio, a gente está pensando. Como é que a gente vai também levar soluções para que o lojista possa ver na nossa companhia, como com certeza as outras empresas de shopping também estão pensando assim, em aproveitar esse momento de reflexão, criar mais aproximação com o lojista e procurar fazer com que ele, no nosso ambiente físico, ele possa operar tanto o online quanto o offline. E do lado do consumidor, eu não tenho dúvida nenhuma que o consumidor está louco para entrar na loja do Flávio e pegar no tecido, pegar na roupa. A internet não tem cheiro, a internet não tem emoção. Então, é super importante essa conexão. A modernidade, a digitalização é um processo que estava já vindo de uma forma acelerada e vai ficar, na minha opinião, a digitalização precisa criar um lado também um pouco humano para poder voar.
porque senão vai parar e vai ficar estabilizada. Porque ninguém vai ficar em casa e ninguém vai ficar num ambiente de solidão e de depressão. Nós temos que ter a digitalização como conforto, como uma ferramenta que melhora a nossa vida, entendeu? E é isso que a gente está vendo. Agora, obviamente, vai ter uma mudança enorme no behavior das pessoas. Você, Cezinha, falou um ponto que não tenha dúvida, as companhias aéreas vão ter um enorme problema, porque a grande margem da companhia aérea está no turismo corporativo, no turismo executivo. Na hora que você tinha que mandar um diretor teu para ir para São Paulo, era pega o avião e vai. Diferente do cara que faz um planejamento de uma viagem de turismo, a família, que é um negócio mais demorado, olha custo. A gente queria era velocidade. Então, hoje, existem alguns setores, como rent-a-car, hotéis, turismo no geral, que realmente vão precisar passar por um processo de se reinventar e vão encontrar o caminho, vão, não tenho dúvida, achar uma solução para o issue, até porque nós gostamos de viajar, todo mundo gosta de viajar, ninguém vai deixar de viajar, né? Então vai ter uma adaptabilidade. Shopping center é da mesma forma. Os shopping centers brasileiros, diferentemente dos shopping centers americanos, eles são equipamentos também de segurança. Infelizmente, a insegurança que está vindo por aí, por conta do próprio desemprego que nós vamos ter, o shopping vai ser um ambiente de abrigo, um ambiente de segurança. Tem uma frase interessante na indústria que a gente fala o seguinte: faça chuva, faça sol, faça shopping. Quanto mais adversidade fora, melhor dentro do shopping. Então, no fundo, do limão limonada, a gente vai encontrar em todos os setores. Tem aqueles que, obviamente, têm desafios maiores, mas eu não tenho dúvida que também vão encontrar o seu caminho, e tem outros que já estão pensando na solução. A digitalização ela tem que ser um complemento da venda. Ela não pode ser única e exclusivamente a solução, ela tem que ser um complemento da venda. Para você, na tua atividade, César, no varejo e em uma série de outras indústrias. Com relação ao que a gente está fazendo, Vilfredo, como companhia que olha os shopping centers de uma forma muito social também, que são equipamentos privados de alma pública, nós anunciamos, inclusive, hoje, a conclusão ontem da compra de 12 respiradores alemães que nós estamos doando para hospitais onde os nossos shoppings estão aqui no estado. Então, são 12 respiradores de uma companhia alemã, e o bacana é que o Santa Catarina é um estado europeu, então nada contra os chineses, mas nós estamos fazendo a doação aqui com equipamentos da Alemanha. Foi muito complicado, demorou 60 dias a finalização dessa negociação, até por conta que o mundo inteiro está atrás dos respiradores. Nós temos um cronograma de entrega, são 4 respiradores em 4 hospitais de Blumenau, 2 respiradores em 2 hospitais de Joinville, 2 respiradores no Hospital Municipal de Balneário Camboriú, 2 respiradores na Grande Florianópolis, 2 respiradores em Criciúma. Então, na realidade, essa também é uma... eu até diria o seguinte: é a forma mais singela que a gente tem de poder contribuir com as cidades onde nós temos os nossos equipamentos. É ajudar os hospitais, é dar uma contribuição, mesmo vivendo os momentos difíceis que a gente está vivendo. Então, no fundo, esse lado de demonstração social, de carinho com as pessoas, a socialização, o valor de um abraço vem junto com a digitalização de uma forma que vai, na minha opinião, tornar a vida melhor sobre esse aspecto. Obviamente, na guerra morrem velhos e crianças, infelizmente, e nós estamos vivendo uma verdadeira guerra. E eu tenho certeza, eu acredito, inclusive que Santa Catarina, Flávio, pelas características do estado, tem cidades muito fortes,
com população média de 500 mil pessoas. E isto é um ponto positivo. Eu vejo cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, Nova York, eu acredito que os equipamentos onde necessitam de muito fluxo vão ter uma certa dificuldade. Tá? A adaptabilidade e o behavior das pessoas vai ser diferente do que em cidades de renda média alta, com equipamentos fortes, e cidades menores. E sob esse aspecto, pela própria situação sociocultural de Santa Catarina, eu vejo que o nosso estado, Vilfredo, Flávio, Cezinha, eu acho que a gente vai se sair ainda um pouco melhor. Obrigado, Carlos. Eu queria ver se o ministro Furlan está nos escutando, Furlan? Não sei se ele está online ainda, mas se ele tiver para entrar... E aí, deu, né? Isso, aí, ministro. Gostaria da sua contribuição. Olá, boa tarde. Boa tarde, olha... Boa tarde, ministro. Vocês parecem todos catarinenses. Caramba! Eu só vejo gente otimista, falando bem, pensando no futuro. E eu estou me inspirando em vocês e estou pondo a minha bandeira aqui do lado. Eu estou num setor, vocês sabem, e eu faço parte também do Conselho da Vivo, que... 6 minutos para o ar, tá, gente? Estamos só tentando entrar em contato com o último participante e já completamos a lista aqui. Desculpe o som aí. Mas que está sofrendo menos pela crise. E agora há pouco estava com o Christian Gebara também ao vivo, num Talks, dizendo que essa transformação que vocês falaram, da digitalização das pessoas, do aumento da necessidade de ter fibra, segurança em casa para poder fazer o home office, é uma coisa que não tem volta. Então, eu fico muito feliz de participar com vocês e espero que esse otimismo que vocês apresentaram hoje, todos os apresentadores e mais o Vilfredo, que isso se espraie também, porque esse negócio de ficar mostrando covas de sepultura todo dia, pelo amor de Deus, né? Acho que o Brasil já está padecendo demais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, ministro. As perguntas também já estão abertas, vocês podem enviar pelo chat. Flávio, a pergunta do jornalista aqui de Santa Catarina, Jailson, que tem um site acontecendo aqui, acho que é interessante, até para que também é o meu core business, que é a questão da publicidade. Como você, que sempre foi um cara que acreditou muito, qual o papel agora da publicidade, da propaganda, toda essa reinvenção que você está pensando frente a Riachuelo e seus dezenas de clientes, milhares de clientes? Bom, Vilfredo e Jailson, obrigado pela pergunta. Sem sombra de dúvida, tudo que se digitaliza tem um salto exponencial de eficiência e produtividade. A parcela digital da nossa comunicação já vinha crescendo rapidamente, mas agora de salto ainda maior. Praticamente toda a comunicação foi focada no online, né? E com isso você consegue medir em tempo real e a venda online acontecendo com a comunicação online tem as vantagens de você ter uma aferição em tempo real. Uma novidade que nós descobrimos e estamos surfando muito bem é o fenômeno de cantores sertanejos, de cantores, cantoras. Estamos patrocinando e participando de várias dessas lives, e isso a gente consegue medir e impulsionou muito fortemente esse salto dos canais digitais. Eu quero dizer, desses canais digitais, muitos conhecimentos são daqueles que operam em sintonia com a loja física. Por exemplo, a venda por WhatsApp, ela acontece a partir de uma loja física, e o last
é sempre da loja física. Isso é um apelo fantástico para você time logístico significativamente. Então, a força descoberta não é apenas de vender online, não, é como o Jaime bem falou, é o omnicanal que é a grande sacada, é a sinergia entre as várias modalidades digital, que essas vão sair Jorge, tudo bem? Dessa época, né? Mas em sinergia com a venda física. Principalmente no nosso setor, já a sensação do toque, né? O valor de um abraço aí, isso na loja, né? A presença física é muito mais forte. Eu quero reforçar um dos pontos que o Jaime fortaleceu, que é justamente o estado de espírito desse consumidor no pós-Covid. Eu acho que se engana redondamente quem imagine que nós vamos ter um consumidor enclausurado, intimidado, né, retraído, coisa nenhuma. A história nos mostra. Os pós-guerra e o pós-pandemia tem muitas similaridades com o pós-guerra, são épocas de exuberância, de autoindulgência, de reencontro com as coisas boas da vida, a moda fica mais colorida, mais sensual, as encurtam, isso tem uma correlação enorme com isso, com sensualidade. Você não está me ouvindo aí, Dê? Nós estamos até ouvido com alguma frequência uma expressão, não sei se você já deve ter ouvido falar, que é o revenge spending, né? Quer dizer, esse consumidor revoltado, trancado dentro de casa até, né, sendo hostilizado até pelo cachorro, como o Jaime falou, ele parte com um novo... Ele é uma redescoberta da vida. De frequentar um shopping. Então, eu sou realmente confiante com esse efeito. Até tem um amigo nosso, o Jaime com certeza conhece muito bem aqui, mas era uma pessoa conhecida, absolutamente austero, quase pão duro, um workaholic, e que passou por um grande acidente aéreo, ficou 3 horas no mar, né? Esse susto fez essa pessoa se transformar, foi um novo ser humano que nasceu, né? Ele redescobriu a família, se aproximou da família, passou a viajar, se deu os presentes que ele a vida toda quis dar. Então, esse fenômeno, né, eu acho que isso aconteceu em escala infinitesimalmente maior com a idade, né? Redescobrindo as coisas boas da vida depois do pós-pandemia. Perfeito, isso mesmo. Maravilha. O César, gostaria de saber sobre essa questão. Quais próximos passos aí? O que estás imaginando nessa retomada? O que a Porto Belo está pensando em inventar para os próximos meses, na tua visão? Deixa eu dar também meu depoimento de que acho que tanto o Jaime quanto o Flávio, eu também comungo dessa tese de que o digital vai explodir, mas vai explodir no omnichannel, vai explodir potencializando, aumentando a produtividade do físico. Claro. Nós mesmo agora já estamos com as nossas lojas abertas, e muitas delas ainda de porta fechada, só com hora marcada. E isso é viável por causa do digital. E isso aumenta muito a eficiência da loja, quer dizer, e a satisfação, o atendimento ao cliente. Nosso contexto, evidentemente, é diferente de um contexto de alto tráfego de muitos dos negócios, sobretudo em shopping, da Riachuelo, enfim. Nosso negócio é de baixo tráfego e um serviço bem qualificado, e que, portanto, exige time, e fazer isso com hora marcada é de uma eficiência muito grande. Atende ao cliente de uma maneira, a satisfação do cliente cresce muito. Então, é um pequeno exemplo assim, de como o digital vai alavancar o físico, mas tem que ter o físico. Tem que, indiscutivelmente, o cliente tem que ir lá, tem que tocar no produto, né? Tem que sentir, faz parte do processo. Quanto a essa questão da visão aí, do futuro próximo, eu acho que nós ainda estamos vivendo um dia a dia da primeira onda. Quer dizer, nós precisamos realmente que se concretize essa passagem do pico, como eles dizem, né, de a gente poder começar a ver aí a redução dos casos,
para que comece a contagiar o consumidor como um todo, né, e a crença da população de que as coisas estão melhorando. Isso não é ainda a realidade. Nós ainda temos, eu acho que nesse mês de maio aí, mais alguns dias ou mais 1 ou 2 semanas duras pela frente. O número de óbitos deve aumentar, enfim. Então, nós ainda temos um contexto da primeira onda bastante duro a ser equacionado para depois a gente começar a ver e entrar na segunda onda. Eu acho que essas colocações bem feitas aí pelo Jaime e pelo Flávio, o próprio exemplo que o Flávio deu, também vejo que vai haver essa necessidade aí, essa demanda reprimida da população como um todo. E isso vai ajudar. Acho que o governo também, nós temos muitos aspectos positivos que eu estou bem confiante aí no nosso... Temos um grande ministro da Fazenda que sabe o que faz, acho que está apontando corretamente, vai ajudar economicamente aí com a redução dos juros, vão baixar. Isso, evidentemente, vai ter uma alavancagem aí na nossa economia significativa. Não acredito nessa história da crise em V, né? Nem em U, enfim. Eu acho que é mais para tipo o logotipo da Nike, né? Uma queda rápida e uma ascensão mais lenta. E, portanto, eu acho que, sem dúvida, a gente vai ter uma subida mais gradativa aí da economia. Mas a minha expectativa é que já a partir do mês de junho a gente comece a ter o início da segunda onda. O enfoque da comunicação, seja ela digital, seja da imprensa como um todo, vai passar para emprego, vai passar para essa realidade desse 60% do trabalhador brasileiro, que é o microemprego, enfim, que evidentemente foi o mais prejudicado na crise. Então, isso vai aflorar de um jeito que agora vai ser o grande desafio. É o início da segunda onda que nós temos que partir para a equação. Mas acredito que já a partir de junho a gente já vai começar a ter sintomas de perspectivas melhores. Nós ainda estamos subindo, daqui a pouco nós vamos estar descendo aí a curva da crise, né? Essa é a minha expectativa. Maravilha. A gente tem uma expectativa de fazer esse nosso bate-papo em 1 hora. A gente já bateu o recorde. Eu sei do tempo exíguo de todos. E gostaria que a gente já fosse introduzindo aí para as palavras finais e mais algum comentário que cada um possa querer fazer. Jaime, Flávio. Bom, Wilfredo, eu queria compartilhar com vocês a nossa experiência na reabertura, né? Porque segurar o touro pelo chifre é fácil, o mais difícil é soltar. Pegar a economia foi fácil, é a retomar principalmente no varejo, né? Essa capilaridade, essa teia muito delicada de relações entre milhares de fornecedores e clientes e crédito. A retomada é muito difícil, principalmente com a necessidade de segurança, de garantir a segurança tanto de colaboradores quanto de consumidores. Nós, sexta-feira, abrimos experimentalmente, o primeiro lote de 10 lojas para experimentar os novos protocolos de segurança, né, bastante rígidos. Os protocolos foram desenvolvidos a muitas mãos lá no IDV, o Instituto do Desenvolvimento do Varejo, que congrega a Abrace também, participou muito de perto, a Associação Brasileira de Shopping Center. Então, foi muito importante a experiência já acumulada dos setores de supermercado e de farmácia, que aprenderam muito permanecendo aberto e rígidos protocolos de segurança para garantir do consumidor. No nosso caso de vestuário, optamos por permanecer com os vestiários, os provadores fechados, além de todas as outras precauções de álcool gel, de máscara, de distanciamento nas filas do caixa. Então, esses protocolos estão seguidos à risca, né? Temos também feito, junto com a Abrace, o debate de que virou senso comum que primeiro se abre a loja de rua e depois shopping. O Jaime
mentir, porque o shopping é um ambiente muito mais controlado, consequentemente muito mais seguro, né? Então, não, eu vejo lojas de rua, né, abertas e não há por que você deixar lá para o fim da fila, né? O shopping com ar-condicionado moderno, você consegue filtrar quantas vezes você quiser o ar, você pode ter o parâmetro de renovação de ar que você quiser, você pode limitar todo o ar do ambiente, né? A cada shopping, você consegue medir a temperatura de todo mundo que entra, você consegue controlar até a densidade de pessoas que está lá dentro do shopping. Então, nós estamos convencendo as autoridades públicas para, nos protocolos, não fazer essa distinção. Agora, nessa semana, já estamos com 40 lojas abertas, mas isso representa algo, então, somente 5% das vendas né? E estamos com no início, as lojas estavam vendendo 40% do que a mesma loja tinha vendido ano passado. Isso foi crescendo gradualmente, até ontem tivemos a boa surpresa, que já está na faixa de 90%. Um claro indicador que a confiança do cliente está retomando. É lógico que essa reabertura pelo municípios, inclusive como pelo Estado de Santa Catarina, levando em conta a sobrecarga do sistema de saúde e a utilização das UTIs, né? Então, isso é o que eu gostaria de compartilhar com relação à retomada. Inclusive, o Magazine Luiza está fazendo, junto com o Google, um estudo muito interessante no sentido de segurança a cada município brasileiro, levando em conta justamente o número de casos, o número de óbitos e o índice de utilização de sobrecarga do sistema hospitalar de cada cidade. Está compartilhando com todo o IDV esse indicador para que a gente possa orientar as autoridades municipais e estaduais no sentido de as cidades que já estão mais prontas para a reabertura. Jaimes. Eu entendo que é muito importante a gente compartilhar com todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, a própria experiência que a gente teve, que está tendo, desde a abertura, praticamente 15 dias atrás até agora. Para a gente foi assim, realmente, imagina abrir os shopping centers aonde o consumidor está vendo as covas no domingo, quer dizer, um negócio realmente complicado, né? E o que a gente sentiu? A gente sentiu um comportamento, está sentindo um comportamento muito interessante. O consumidor vai ao shopping no destino, quer ir na Riachuelo. Ele vai na Riachuelo, compra na Riachuelo e vai embora. Não é que ele vai na Riachuelo e fica circulando pelo shopping e fica com um tempo de permanência médio, como ficava até então, antes do evento da pandemia. Esse é um ponto que na realidade, uma consequência da insegurança. Porém, esta insegurança ela é relativa. A pessoa não deixa de sair para ir ao shopping. Nós começamos com um fluxo médio na relação do mesmo dia do ano anterior, em torno de 25% nos primeiros dias, que foi crescendo, 28%. Hoje, nós estamos vendo um fluxo de 35% na mesma relação do ano passado. Temos aí a Semana das Mães, obviamente para a gente a venda do lojista é tudo que a gente assim olha, sempre olhou, mas mais do que nunca agora, porque o problema do transporte público acabou também trazendo um custo adicional ao lojista. O lojista está tendo que criar uma estrutura via ou Uber ou um transporte específico para poder ter os seus funcionários para dar suporte às suas lojas. Então, ele tem que vender. E nós estamos felizes que a gente está no ramp-up bacana e eu acredito que o ambiente de segurança dentro do shopping é o fator fundamental para que este consumidor, na medida que ele vai sentindo esse ambiente de segurança, ele comece a fazer uma adaptação no modelo mental dele e ficar um pouco mais de tempo. Nós, por exemplo,
importamos dos Estados Unidos, no final de fevereiro, um produto chamado SDST, que é um produto utilizado nas UTIs americanas e que mata o vírus encapsulado. E o Covid-19 é um vírus encapsulado. Então, na realidade, este produto ele é aplicado, está sendo aplicado nos nossos shoppings, e já foi aplicado, e continuará sendo, que ele tem validade de 90 dias, nas praças de alimentação, nos banheiros, nas áreas de toque, nos guarda-corpo de escadas rolantes, em toda a área dentro do shopping, aonde o consumidor naturalmente pegar uma cadeira de uma praça de alimentação. Então, todas essas áreas de toque nos shoppings da Almeida Júnior, nós aplicamos esse produto. Além disso, obviamente, o próprio decreto de abertura, ele contempla as regras que nós sugerimos ao governo do Estado e que foram muito bem acatadas pelo governador, pela estrutura do governo, e que dão uma sensação de proteção. E essa sensação, cada vez mais, o consumidor está vendo que não é só uma sensação, é uma realidade. E que isso está dando a ele segurança de permanecer mais no shopping. Então, no final do dia, enquanto nós não encontrarmos o remédio e a vacina, esse processo de fluxo e esse processo de vendas, ele é paulatino. Tá? Obviamente, quando nós conseguirmos aí aquela medida de estabilização, vai ter, na minha opinião, uma disposição muito maior do consumidor a ir. Mas, novamente, eu acho que a solução de voltarmos ao que nós éramos é realmente a solução via vacina, via o remédio. E que vamos encontrar rapidamente, e toda essa agonia que a gente está vivendo, e o próprio lojista também está cada vez se tornando mais eficiente, essa é a realidade, nas negociações com seus fornecedores, na própria operação das suas lojas. Eu entendo que sairemos todos melhores. Tá? Agora, é um processo contínuo, eu vejo crescimento, nós estamos com todas as lojas abertas, que isso é bacana. Hoje, minto, a Magazine Luiza não abriu ainda. Eu acho que a única operação que não abriu, Flávio, conosco foi as operações novas da Luizinha. Eu acho que a Luizinha não abriu em nenhuma loja do Brasil. Não entendo por quê. Agora, todas as demais âncoras abriram, Zara, Renner, Riachuelo, enfim, né, as lojas satélites importantes, todas as lojas, mega lojas, os restaurantes estão abrindo, e os restaurantes estão operando com a metade da ocupação, porque a cada 3 mesas tem que ter uma mesa que não pode ser utilizada. E mesmo assim a gente faz o controle para que não haja uma ocupação superior a 40%, 45%, e nós estamos ajudando os nossos lojistas. A Almeida Júnior, no mês de março e mês de abril, ela ajudou os lojistas mais ou menos em torno de 30, 35 milhões de reais entre abonos de custo de lojista, para que ele pudesse também operar e passar esse momento. É um momento muito importante, onde o empreendedor tem que fazer a sua parte, tem que entender que eu não gosto de usar muito o tal do novo normal. Eu penso que nós vamos voltar à normalidade, não vai ser o novo normal, vai ser uma normalidade mais eficiente. E essa ponte, esse período, tem que ter uma contribuição muito grande de todos. Tá? E como mensagem final, eu queria passar a mensagem de otimismo. Não existe empreendedor pessimista. Não existe empresário pessimista. Empresário tem que ser otimista. E, obviamente, os desafios que o Brasil sempre nos trouxe, o Brasil nunca nos ajudou, o Brasil sempre, infelizmente, nós temos um legado de sobrevivência. Essa é a realidade. Né? O Furlan conhece muito bem isso, Flávio, eu, Cezinha, quer dizer, a gente chegou a viver inflações aí absurdas, e planos econômicos, instabilidades,
E tudo isso nos trouxe também uma casca, né? A têmpera que nos prepara para passar por essa guerra e sairmos todos nós muito melhores. César, palavras aí. Traz esse otimismo aí para... Minhas palavras são, sem dúvida, eu não diria de otimismo, mas de confiança. Eu acho que, sem dúvida, temos uma dureza ainda pela frente. O desafio vai ser grande no segundo semestre. Essa reconstrução da economia brasileira vai ser difícil, vai ser passo a passo, mas eu sou muito confiante de que a gente tem tudo para ter sucesso. Espero aí que os governos comecem a poder ajudar, porque é impressionante o que houve no Brasil, essa dissonância entre governo federal, estaduais, enfim, e que, evidentemente, está na hora da gente alinhar para realmente poder recuperar o país, mas eu sou bastante confiante de que a gente realmente vai poder. Acho que tem uma série de aspectos positivos, seja desse lado macroeconômico de juros mais baixo, o petróleo mais competitivo, o agronegócio brasileiro está fazendo uma safra maravilhosa, quer dizer, nós vamos bater recordes. Acho que, sem dúvida, vai ser uma das alavancas da nossa economia, de maneira que eu estou confiante de que a gente tem todos os elos aí para realmente ter sucesso. O dólar vai nos ajudar, quer dizer, uma empresa como a nossa, sem dúvida, vamos procurar dar prioridade à exportação nos próximos meses. Acho que esse dólar deve voltar para um normal, mas ainda será, sem dúvida, um dólar alto, portanto, vai ajudar bastante a rentabilidade da exportação. Acho que todos os países, sobretudo aí, os países desenvolvidos, vão ter essa recuperação em V. Estados Unidos vai ter uma recuperação, sou bem confiante dos Estados Unidos, deve ter uma recuperação rápida. A gente exporta para mais de 60 países, mas, sem dúvida, Estados Unidos e Europa vão, no meu modo de ver, ter uma recuperação mais rápida, em função de ter o fôlego dos governos, a capacidade de investir do governo é muito maior. De maneira que a exportação, no meu modo de ver, vai ser bastante positiva. Também acredito que a construção civil vai ser uma dos pilares da geração de emprego no curto prazo. Isso vai ajudar bastante, não há dúvida, que é importante. De maneira que estou confiante de que a gente deve ter aí, ao longo do segundo semestre, uma boa recuperação. Agradeço a oportunidade a você, Vilfredo, foi um prazer. Foi um prazer lhe ouvir, amigo Flávio, você, Jaime, enfim, ver que vocês também estão bastante confiantes aí, só carrega a bateria da gente. E é isso que você falou, meu, o empresário tem que ser otimista. A gente tem que acreditar, porque senão não seria empresário, né? Então, eu continuo muito confiante, acreditando que nós vamos dar a volta por cima. Flávio, eu queria que você fizesse aí as suas palavras finais aí. Obrigado aí, eu sei que tua agenda é tumultuada, agradecer também bastante o Jaime, o César. Hoje nós batemos recorde, chegamos a um pico aí de quase 170 pessoas nos escutando, quase 1h40 de papo. Não é fácil mobilizar e conseguir essa audiência. Então, sem dúvida, 3 fenômenos do empresariado brasileiro, 3 amigos, um em particular que é meu primo, eu sou fã dele, e outros todos que estão aqui nos escutando, como o Eduardo Gutierrez, que também está aí, o Valério, que eu já citei. Então, queria que tu pudesse, Flávio, encerrar esse nosso Lead Talks, agradecendo a presença de todos, com essa tua energia e essa tua vivacidade que tanto nos inveja. Bom, obrigado, Vilfredo. Foi uma honra, uma alegria encontrar com os queridos amigos. O ministro Furlan falou que era uma palestra de catarinense. Eu sou o único estrangeiro aqui, infelizmente, mas eu me autoproclamo um gaúcho do Norte. O Rio Grande do Norte também merece esse título de gaúcho. Nós temos uma estreita relação com Santa Catarina, além dos queridos amigos que estão aqui representados, também é um estado que
já nos recebe aí há muitas décadas com a nossa operação de varejo. É uma honra, é uma alegria muito grande estar aí. Eu quero compartilhar a mensagem de otimismo. Se empresário e empreendedor tem que ser otimista, varejista mais ainda, né? O varejista, por definição, e eu acredito que nós vamos sair dessa mais fortalecido, com a carga de conhecimentos aí reforçada. Eu acredito que, graças a Deus, essa pandemia nos pegou na era do conhecimento, né? Nós tivemos as economias do passado, eram economias agrárias, de produção agrícola, ou de capital, ou industrial, e são ativos muito mais perecíveis do que o conhecimento, né? Uma safra agrícola pode apodrecer, o capital pode evaporar através uma máquina pode enferrujar, mas o conhecimento ele não é perecível, né? Ele está pronto, estocado, e é essa mistura do conhecimento com a força de trabalho que vai nos permitir, tão logo religuemos a economia na tomada, uma retomada que eu acredito, como o César mencionou, a retomada em V. Eu acho que a retomada vai ser forte. Eu acho que está definido um padrão da curva, tem data marcada para esta pandemia acabar. O objetivo é a chamada imunidade de rebanho, ela está acontecendo. Quando você olha no mundo todo, aqui no Brasil, nós estamos estamos no pior momento, estamos em pleno mas isso significa que a solução está sendo produzida nos sistemas imunológicos de 200 milhões de brasileiros, né? Os anticorpos estão aí silenciosamente sendo produzidos. E tem data marcada para a semana que vem ou para outra, tomara que eu não seja desmentido pelos fatos, né? O declínio dessa curva ensino, né, como a Universidade de Singapura define, em direção a um desenlace muito, muito, muito próximo. Vamos nos preparar para a segunda onda, né? Mas a segunda onda tem esses atenuantes que eu me referi aqui do momento da economia de conhecimento. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora e um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos. Queria agradecer ao meu sócio, parceiro, Zé Neto, que também está aí com a gente todo esse período, a todos os nossos filiados de Santa Catarina e do Brasil que participaram, e boa sorte e que a gente possa sempre ter essa confiança, essa determinação. Eu acho que orgulho de ser brasileiro e ter vocês aí como ídolos e como rumo nesse momento tão delicado que a gente vive. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Até logo. Tchau. Um abração a todos. Um abraço, Flávio. Abraço, Flavinho. Obrigado. Jaime, César. Obrigado. Obrigado. Valeu. Um abraço. A Cezinha. 3% Selic. Boa noite, senhores. Muito obrigada. Até a próxima.